Olá! Nossa aula de história de hoje, nós vamos refletir um pouquinho, pensar um pouquinho sobre a importância da memória em nossas vidas. Qual que é a importância da memória nas nossas vidas? Mas se a gente vai falar sobre a memória, a importância da memória, nós precisamos saber primeiro o que é memória. O que é memória para você? Eu acredito que vocês, cada um de nós, tenha objetos, brinquedos, roupas que nos fazem lembrar de coisas do passado. Por exemplo, uma boneca, você vê uma boneca e a boneca vai te levar a algumas memórias. Quem te deu a boneca? Em que ocasião? Foi no aniversário? Um carrinho? Quem te deu esse carrinho? Então, tem alguns objetos que eles nos levam a lembrar de coisas lá do passado. Um paninho, uma fraldinha que você usava quando era bebê. Então, os objetos, muitos deles, eles nos fazem lembrar. Fotografias fazem nos lembrar de acontecimentos do passado. Um livro, às vezes leva você num momento, numa lembrança, às vezes para a escola, às vezes numa leitura em casa, tá? Então, muitas coisas nos ajudam a resgatar as nossas memórias. Em objetos, brinquedos, muitas coisas nos ajudam a resgatar as nossas memórias. E aí, se a gente usasse a pergunta, né, você tem memória? Com certeza você tem memória, você tem lembranças, você se lembra de coisas. Você, agora que está em casa, né, durante a pandemia, você se lembra como as coisas aconteciam na escola, como era o momento da chegada, o que acontecia logo no início da aula, como a professora organizava as atividades logo no início da aula, o que acontecia depois, quais eram os dias mais legais para você na escola. Então, as memórias, temos muitas memórias. Se a gente for pensar, temos muitas memórias. E daí, se a gente fosse perguntar o que nos faz lembrar e o que nos faz esquecer. O que nos faz lembrar, a gente poderia dizer que são aquelas coisas que marcam, que são importantes para a gente, coisas que nos fazem muito feliz e também coisas que nos fazem muito triste acabam fazendo parte da nossa memória. Elas acabam se acomodando. E de vez em quando a gente lembra daquilo que ou nos deixou muito feliz ou que talvez nos deixou muito triste, tá? Então, as memórias, elas vão se alojando na nossa vida, na nossa mente, em função daquilo que nós sentimos, dos nossos sentimentos, de sentimento de alegria, sentimento de tristeza, e as memórias vão, então, ficando na nossa mente. Eu gostaria agora de ler a parte de uma história para vocês. O restante dessa história eu só vou ler na outra aula. Eu quero ler uma parte dessa história agora. E o título da história, Uma História que Conheci. Conheci a história de um menino de 8 anos, cujo nome era Guilherme Augusto de Araújo Fernandes. Quem escreveu essa história foi uma pessoa chamada Man Fox. Eu adoro essa história. Ela conta sobre um menino que morava ao lado de um asilo. Vocês sabem o que é um asilo? Lá moravam alguns amigos de Guilherme que já eram mais idosos. Para ajudar um de seus amigos que havia perdido a memória, Guilherme precisava descobrir o que era memória. Para isso, saiu pesquisando por aí. Perguntou para várias pessoas. Para ser mais exata, foram 5. Cada pessoa respondeu uma coisa. Por hoje, é essa parte da história que eu vou ler para vocês, ok?
Semana que vem, na aula de história, vamos continuar falando um pouco mais sobre as nossas memórias e a importância das nossas memórias.